Deus. Palavra que cura, que salva, que liberta. Fique ligado, querido. Deus está falando conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, para a amada igreja. Glória a Deus. Eu ia trazer uma outra situação aqui, mas Deus mudou aqui no início. Falou algumas coisas comigo, até porque o outro tema eu gostaria de estar ministrando quando a igreja estivesse presente. Hoje é um dia típico, né? Por conta do casamento da nossa querida Tainá, a gente suspendeu o culto da noite e fizemos o culto aqui pela manhã. Estamos fazendo o culto pela manhã, mas é por um bom motivo, né? Um casamento que está sendo feito debaixo da bênção de Deus, né? Debaixo da direção de Deus. Tenho certeza que vai ser uma bênção lá hoje à noite, final da tarde. Então eu queria estar trazendo esse texto que o Senhor falou no meu coração essa semana mais para frente. De repente no próximo domingo, quem sabe, é um tema muito importante. Deus falou comigo, é até bom que eu consigo amadurecer mais ele, e vou precisar de tempo para poder ministrar ele. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, pegando um gancho aqui naquilo que o nosso presbítero Alex trouxe, em Êxodo 33. Vamos ler alguns versículos. Eu quero pegar um gancho naquilo que o nosso presbítero falou, assim que ele começou a citar aqui sobre Josué. Deus falou algo comigo. Eu quero aproveitar que nós estamos aqui diante da live, né? Dessa live maravilhosa, esse privilégio, essa ferramenta que Deus pôde nos conceder, onde tem essa mensagem está chegando em muitas vidas, alguns amigos meus. Eu tenho certeza que alguns amigos de alguns irmãos têm assistido. Algumas pessoas entram em contato comigo e falam: pô, pastor, que mensagem maravilhosa, que tema bacana, sabe? Que palavra que esses homens e mulheres de Deus estão trazendo aí para a igreja. Eu tenho acompanhado, enfim. Isso é sinal de que a ferramenta está fazendo efeito, né? Então, isso é muito bom, isso é muito positivo, porque quem dera no início da nossa caminhada a gente pudesse ter algumas igrejas já tinham, né? Mas eram raras. Pudesse ter essa ferramenta, né, cara? Para a gente poder ouvir a mensagem de novo. Vocês acreditam, irmãos, que Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que às vezes a gente assiste algumas lives ou de alguns irmãos que ministraram, ou até mesmo a que eu ministrei, e Deus fala comigo na mensagem que Deus me deu de novo, de uma forma diferente. Eu assisto uma mensagem que até mesmo eu preguei, e aí eu falo: meu Deus, da onde Deus tirou esse mistério, que me deu esse mistério, e me edifica de novo para algo que eu estou vivendo ou que alguém esteja vivendo. E assim também quando eu vejo a mensagem dos irmãos também, né, eu vejo Deus edificando. Então isso é muito positivo. Eu tenho algumas mensagens que eu assisto de 5, 6, 10, 20 anos atrás, até louvores que eu nunca tinha ouvido antes, né? E aquilo me edifica. Então, como é importante essa ferramenta. E eu quero dizer para os irmãos desse ministério, dessa igreja, não só aqui de Vaz Lobo, mas como de colégio, da sede, toda vez que você puder, assista, né? Eu não pude estar no culto por algum motivo, amém, mas assista de novo. Assista quando puder, né? Porque edifica bastante. Então, diante desse texto, eu quero pegar o gancho naquilo que o presbítero Alex trouxe. Êxodo 33, a partir do versículo de número 7, que vai dizer assim: e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava
e cada um ficava em pé à porta de sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta de sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como a qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Repita comigo. Mas o moço, Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava no meio da tenda. Você pode botar a tua Bíblia no banco só um instantinho e aplaudir o Senhor por essa palavra? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Queira se assentar, por favor. Eu estava aqui vendo um presbítero trazer o texto de Josué 1, texto muito interessante, que vai fortalecer Josué, num momento onde todos nós passamos um dia, um momento de medo, um momento de... Uma vez essa semana eu estava pensando, às vezes o medo que a gente tem a respeito daquilo que Deus coloca na nossa mão, não chega nem muitas das vezes eu não estou generalizando, porque existe o medo, amém, igreja? O medo existe, mas existem os porquês dos medos. E quando eu estava pensando nos porquês dos medos, a gente sabe que tem gente que tem medo realmente de fazer. Tem gente que não quer receber chamado. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Tem gente que quer receber o chamado, mas não se acha capaz. Tem gente que até recebe o chamado e se propõe a fazer. E aí é o ponto que eu cheguei, mas tem medo de não agradar a Deus. E quando eu olho para Noé, por exemplo, quando o problema se apresentou, que Deus se apresenta para Noé, e eu quero falar algo aqui para você que está aqui no culto e você que está nos assistindo nesta manhã. Toda vez que Deus se apresentar a você e falar com você, tenha certeza de que aquilo que Ele vai impor para você vai acontecer. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Toda vez que Deus se apresentar para você e colocar diante de você, e impor a você algo que Ele quer fazer em você, fique tranquilo, porque irá realizar. Porque Deus, por sua divina graça sobre nós, Ele nos dá esse privilégio de se apresentar a nós, mero homens mortais, para colocar algo diante de nós que Ele pode fazer sem a minha ajuda e sem a tua ajuda. Então isso é privilégio, ter esse encontro com Deus, assim como eu digo também que toda vez que Deus vai nos corrigir de algo que nós estamos fazendo errado, isso também é privilégio, porque Deus, a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então se Ele está me corrigindo e te corrigindo, é por amor, porque Ele não quer te perder. Então é privilégio. O que acontece? Quando a gente está na escola, que a gente erra uma prova, você tem direito a uma recuperação. Sim ou não? Por que essa recuperação? Porque o colégio ou a instituição está te dando uma oportunidade de você passar na matéria qual você está fazendo. Eu não sei se tu está entendendo isso. Então, se você está no ministério de Deus, se você está caminhando com Deus e está pensando em desistir, está pensando em parar, ou acha que não tem condições, e Deus tem te corrigido, Deus está te dando um momento de recuperação em cima do ano que nós estamos vivendo, para te recuperar, porque Ele não quer te perder, porque Deus tem algo poderoso para fazer na minha vida e na tua vida. E quando eu olho para Noé está numa situação muito difícil. Uma decisão de Deus foi tomada: vou acabar com a humanidade porque eu me arrependi de já tê-la feito. Mas Noé acha graça aos olhos do Senhor. Então Deus lá de cima falou: ainda vale a pena eu insistir com a humanidade através desse camarada. Não foi através da família de Noé, foi através de Noé. E aí Deus dá uma instrução a Noé de algo que ele não sabia.
Deus formou Noé engenheiro. E ele era agricultor. Dá uma formação que eu queria que você entendesse esse mistério que Deus está trazendo nessa manhã. Você que está nos assistindo, entenda esse mistério. Deus vai te dar uma formação que tu jamais pensou, imaginou. Você não tem condições nenhuma, mas Ele vai te formar. Eu não sei cantar direito, Ele vai fazer tu cantar. Eu não sei pregar direito, Ele vai fazer tu pregar. Eu não tenho condições de ser um líder, eu não tenho condições de assumir um mistério que Deus tem para mim, mas Deus vai te dar condições. Enfatizando aquilo que o presbítero trouxe aqui. Deus, não é bíblico, isso não é texto bíblico. Deus capacita aqueles a quem Ele escolhe. Não está na Bíblia, você não vai achar isso, não está na Bíblia. Você vai ver de outras formas, Deus capacitando os dele, mas você não vai ver essa fala. Porque tem gente pregando aí dizendo que isso está na Bíblia. Está na Bíblia de uma outra forma. Quando eu olho para Josué, ele vai se achar preocupado nesse momento. Por quê? Porque a referência de Josué morre. Deixa eu tentar mostrar para vocês aquilo que Deus estava falando comigo ali sentado. O interesse em estar perto de Deus. Repita comigo. Precisamos ter interesse em estar perto de Deus. Toda vez que você tem interesse em estar perto de Deus, pode se preparar que Deus vai derramar uma capacitação em você. Parte do interesse. Que às vezes as pessoas pensam que o camarada é pastor, que o camarada é diácono, que o camarada é presbítero, que o camarada é missionário, etc, etc. E acha que foi assim no estalar de dedo. Negativo. Houve uma capacitação através do interesse da pessoa em estar perto de Deus. Porque quem não tem interesse em estar perto de Deus, Deus também não tem obrigação de derramar nada para ele. É forte isso aqui. É forte. Jesus, ele vai escolher 12. Sim ou não? Como eu estou pregando o Antigo Testamento, eu não posso deixar de falar de Jesus. Jesus vai escolher 12, camarada. Só que a Bíblia vai dizer que por se aumentar o número de pessoas, de seguidores, em um determinado momento ele vai trazer uma palavra dura e alguém vai dizer: dura essa palavra. Quem pode ouvir? Jesus vai trazer uma outra palavra dura em cima, que eu não me recordo agora. E a Bíblia vai dizer que alguns discípulos se apartam dele. Entenda que não é os 12 que Jesus escolheu. São discípulos que Jesus foi adquirindo através dos 12 que foram multiplicando. Quem está entendendo, diga amém, por favor. E aí, em um determinado momento, a palavra é dura e alguém não quer seguir. E aí Jesus vai virar para os 12 e vai dizer: vocês também não vão embora? E Pedro vai dizer: para quem iremos? Que ele não vai dizer para onde iremos, ele vai dizer para quem iremos lá, porque o segredo é Cristo. Não é para onde iremos. Eu posso ir para qualquer lugar, mas sem Cristo eu não vou em lugar nenhum. Agora com Cristo eu vou aonde Ele quer. Aí Pedro vai dizer: para quem iremos nós, se só Tu, Senhor, tem palavra de vida? Porque Pedro está interessado na vida eterna. Agora os discípulos que foram embora estavam interessados naquilo que Jesus podia dar. E a hora que Jesus foi duro, porque hoje em dia, a geração de hoje prega que Jesus é amor, mas esquece que Jesus também ele apertava a galera, mas em amor. Mas não entendeu o aperto de Jesus e foram embora, deixaram para lá, mas os 12 ficaram. Judas traiu, beleza, passou 3 anos com ele, não aprendeu nada com ele, mas teve oportunidade. Todos nós temos a oportunidade. Judas estava perto, mas não estava próximo. Judas estava perto, mas não estava próximo. Próximo eu estar agarrado contigo, próximo eu estar colado. E quando eu olho para Josué, Josué está colado em Moisés. Em um determinado momento, Deus vai dizer para Elias sair da caverna que tem que ungir 2 reis e ungir o substituto dele. E eu quero falar algo aqui para você que pensa que é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Aí ele vai ungir Eliseu. A partir daquele momento, o único momento que eu vejo Eliseu se apartar de Elias é para se despedir da família. Quem está entendendo, diga amém. Ele vai se despedir da família e vai queimar os bois. Deus está falando para pessoas aqui: para de ressuscitar morto.
Para de ressuscitar coisas que eu já te tirei. Já tirei de você. Ele vai largar tudo. E aí, a partir daí, ele vai seguir. Em um determinado momento, do outro lado do rio, sempre o Rio Jordão, do outro lado do rio, está a escola de profetas, os profetinhas olhando, Eliseu seguindo Elias. E Eliseu em algum momento vai dizer para Elias, em 3 oportunidades: fica aqui, que eu vou até um determinado lugar e depois eu volto. E Eliseu: eu não te largo. Eu vou repetir, que eu acho que tu não entendeu. Aí Elias vai dizer de novo: fica aí, Eliseu, que eu vou pela segunda vez, eu vou em determinado. Não, eu não te largo, eu vou com o Senhor. E uma terceira vez, Elias vai dizer para Eliseu: fica aí, que eu vou em determinado lugar, eu não te largo, eu vou com o Senhor. Aonde o Senhor for, eu vou. Fala para o irmão que está do teu lado: não tira o foco daquilo que Deus está te dando. Escuta isso aqui: Eliseu já foi separado. Meu Deus do céu, tem gente que não entendeu isso ainda. Eliseu já tinha sido separado. Não tem como mudar o foco, mudar o olhar. O olhar é sempre em cima daquilo que Deus está te dando. Meu Deus, é forte essa manhã, hein? Eita Jesus, eu pensei que essa mensagem ia ser mais leve que a outra. Quem está entendendo essa mensagem, mãe? Se você estiver entendendo na live aí, dá um glória aí. Tá cheio da presença de Deus. Os dias de hoje, eu vou falar algo aqui, irmãos. Eu não vou falar isso para você ficar em casa, não. Deus não está preocupado com o templo cheio. Deus está preocupado com gente cheia de Deus. Forte, é forte. Meu Deus, é forte isso. Que as pessoas estão preocupadas em ter muita coisa, mas não quer ter Deus. Aleluia. Deixa eu voltar para a mensagem. Então, Eliseu vai entender que precisava estar próximo de Elias. Elias vai até dizer: escute isso aqui. Vou falar algo que eu interpretei na Bíblia. Isso aqui não é teologia do pastor Cleito, não. Elias não estava nada satisfeito em ungir Eliseu. Por Elias não ia ungir ninguém. Até porque ele nem ungiu os reis. Ele ungiu o substituto dele. Se tu olhar na Bíblia, ele não ungiu os reis. Os 2 reis que foram dados para ele ungir, ele não ungiu. Deus deu 3 ordens para ele, não deu? Só que na verdade Deus queria saber se ele entender a ordem principal, que era ungir o substituto dele. Fala para o irmão que está do teu lado: nós somos líderes escolhidos por Deus para formar outros líderes. Tu vai entender isso aqui. Tu vai entender isso aqui. Escuta isso aqui. Você está achando que Moisés queria ungir alguém? Vai estudar lá a história do povo de Israel. Deus manda Moisés escolher um líder. E ele está perguntando quem estava do lado dele o tempo todo. É forte. É forte. Forte. Meu Deus. Fala para o irmão que está do teu lado: o mistério já está dentro. Vamos falar melhor: o mistério está próximo. Está próximo, irmão, está próximo. A outra mensagem que eu estava separando: a gente olha muito para as pessoas com julgamento. Presbítero Alex, se eu olhar para você, eu vou ver falha, eu vou ver defeito. Só que tu tem qualidade. Se eu me prender nas tuas falhas, eu não enxergo qualidade. Eu mato o espírito que está em você, eu te afasto de mim e perco um sucessor. E é assim que a geração tem vivido hoje. E sempre viveu e tem vivido hoje. Só que, graças a Deus, tem raros homens e mulheres de Deus com a visão de enxergar a qualidade. Porque defeito todo mundo tem, irmão. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Você que está na live nos assistindo tem. Mas olha o interesse desse camarada. Josué tinha Moisés como referência. Só que Moisés morreu. Moisés morreu. E ele tinha um receio de não conseguir dar sequência na condução do povo. A gente tem que ter cuidado nesse momento
quando o chamado ele começa a aflorar, né? Porque a gente tem chamado, quando olha para Davi, por exemplo, ele foi ungido rei com 15, 16 anos, não sei, mas ele esperou mais ou menos uns 15 ou 20 anos, não sei, acho que 16 anos, para assumir o reinado. E ele foi perseguido, sem ser rei. Toda perseguição que você sofre, irmão, é preparação para amadurecimento meu e teu. Toda dificuldade, o presbítero Alex falou isso aqui, toda dificuldade que nós passamos é para amadurecimento meu e teu. Por quê? Porque lá na frente Deus vai confirmar o chamado na minha vida e na tua vida, e no momento certo Ele vai fazer se cumprir. Por que naquele momento? Porque naquele momento você adquiriu maturidade. E é o momento de maturidade, só que ele ainda não está entendendo. E é sempre assim na minha vida e na tua vida. Como assim obreiro? Como assim diácono? Como assim presbítero? Como assim pastor? É o momento, chegou. Você não é levantado a presbítero, o presbítero Alex, porque a gente olhou e falou assim, vamos levantar ele a presbítero, porque a partir de agora ele vai ser presbítero. Quando se derrama o azeite em você, é porque tu já vinha cumprindo funções de um presbítero. Quando você é separado a um diaconato, não é porque eu vou te levantar a diácono e a partir de agora você vai ser diácono. Não, foi visto que você já é um diácono e agora eu te levanto ao diaconato. É assim que funciona. E Josué não está entendendo isso. Aí quando o presbítero Alex falou aqui que Moisés era a referência de Josué, e ele viu as maravilhas, eu vou até te falar algo, presbítero. As maravilhas que Deus fez em Josué, Moisés queria ter passado. Meu Deus, porque em determinado momento Deus pega Moisés e fala assim, vamos comigo ali no monte. Ele vai chegar no monte, tá vendo a terra? Tô vendo a terra, não é linda, ela é linda, só que tu não vai entrar. Tu não vai entrar. Há uma escolha para Moisés. Reclama com Deus. Como assim? Passei 40 anos com esse povo, murmurando, reclamando. Estive lá no Egito. Fizemos as maravilhas. E foram muitas. Foram muitas. E Josué viu tudo. Josué acompanhou, ainda jovem, a geração, sabe, lá do Egito, a geração do deserto, atravessou o Jordão e vivenciou a geração da conquista. Ele viveu os dois extremos, ele estava presente. Aqui eu quero trazer algo aqui para a minha vida e tua vida. Ele estava presente no momento crucial, quando os 12 espias vão espiar a terra. E quando volta o relatório é positivo dos 12, só que 10 vai começar a embaçar o relatório positivo, trazendo negatividade, e só Josué e Caleb vão ser fortes naquilo. E se tu estudar o contexto, vão tentar apedrejar Josué, Caleb, Moisés e Arão. O povo está tentando apedrejar. Nos tirou do Egito para vir aqui, agora espia a terra, não pode entrar, não, vamos apedrejar. Falando com as minhas palavras. E Deus desce naquele ambiente, a glória de Deus se manifesta em favor dos 4. Eu quero falar algo aqui para você. Não importa o que levanta contra você, não importa o que tentam contra você, se tu está firme na promessa que Deus fez em você, Deus, se tivesse levantado o trono, Ele se levanta, a glória desce e ninguém toca em você. É forte. O posicionamento de Josué é crucial. Tu vê que Caleb vai pegar a melhor parte da terra, porque foi o que mais berrou, foi o que mais enfrentou, e Josué estava com ele. E vão orar, os dois vão orar, vai lá te estudar depois. Eles vão orar para que não se suceda o pior contra eles. E o povo ainda passa os 40 anos murmurando depois de ver tudo isso. Irmão, se eu tivesse contrário e visse a glória de Deus se manifestar, eu, como um dos 10 espias, eu já estava me arrependendo. Já estava me jogando no chão, pedindo perdão ao Senhor. Porque a geração, essa geração velha, vou falar algo aqui para você, irmão. A pastora Natália fala muito isso, né? O velho precisa do novo e o novo precisa do velho, né? Eu sei disso.
Mas o velho, tem alguns velhos que eu vou te falar, irmão. É difícil. É difícil. E Josué e Caleb são os novos ali. Ali são os novos. Quando eles tomam posse aí, eles estão com 80 anos. Estão com o mesmo vigor, que a Bíblia diz que eles estão com o mesmo vigor de 40 anos. Porque a fé, ela renova você. A certeza da vitória de Deus na tua vida renova você. A certeza da promessa de Deus fez na tua vida, ela te renova. Por isso que tem o vigor. A vigor, a perseverança, a esperança faz isso. A esperança é em Cristo, em fé, pela graça que está derramada e a misericórdia de Deus sobre a minha vida e tua vida, renova a gente todos os dias. Então o posicionamento de Josué é um posicionamento muito crucial. E agora ele chega aqui em Josué 1, que o presbítero trouxe, ele está preocupado. E aí Deus vai trazer uma palavra de fortalecimento para ele, dizendo que vai estar com ele, dizendo que vai acompanhar ele, dizendo que vai guiar ele. Aonde ele colocar a planta dos pés, ele estará com ele. Quem está entendendo isso, diga amém. Deus está falando para mim e para você nesta manhã, você que está nos assistindo, aonde tu colocar a planta do pé, Deus estará contigo. Isso é uma certeza de uma presença de um Deus que você não vê, mas sente todos os dias. Eu não consigo vê-lo com meus olhos carnais, eu vejo ele pelos olhos espirituais, tendo a certeza de que ele está comigo todos os dias. E Josué tinha isso. E aí Josué vive essas maravilhas. Moisés queria ter vivido essa, de adentrar em Canaã. 32 batalhas, se eu não me engano, 31 vencida e uma perdida. Aí ele começa a ter as experiências. Por que cada um, eu até escrevi aqui, cada um é levantado. Moisés foi levantado para um determinado tempo de organizar, trazer a legislação, a lei, colocar o povo em ordem, trazer um rumo, um povo que estava perdido no Egito, um povo que estava cativo, sem esperança, e de repente é liberto, porque o liberto tem isso, né? O que eu faço agora da minha vida? Passou aprisionado, comendo cebola, sendo limitado de tudo, vivendo aquelas gerações. Passa uma geração, tenta entender isso aqui. A geração que está sendo liberta, o pai viveu aprisionamento, o avô viveu aprisionamento. Eu só não posso confirmar o bisavô, porque de repente era da época de Josué, de José. E na época de José, as coisas estavam um pouco mais leves. Mas com certeza o pai e o avô passaram um aprisionamento, mais ou menos ali. Eu estou calculando aqui. E como é que você traz liberdade para a mente de alguém que está cativo, que as gerações andaram cativo? É difícil. É difícil. Aí Deus levanta Moisés para esse tempo, conhecedor da lei, da ciência, dentro do Egito. Tira Moisés do Egito, que aprendeu tudo lá no Egito de legislação. Quem estudar mais um pouquinho vai ver que Moisés era um bom lutador. Por isso que Josué é brabo. Eu falo brabo aqui, bom. Por que ele era bom na espada? Porque o professor dele foi Moisés. Não é, isso aqui nem heresia não, vai estudar. Porque Moisés, ele vai matar um egípcio que também era treinado e vai enterrar o cara. E só se descobre porque um judeu viu. E o próprio judeu vai entregar Moisés. Não quero nem entrar nesse esquema aqui. Não quero nem entrar aqui. Então Moisés era bom de braço. Aí Deus ensina tudo a Moisés, porque tudo isso ia ser proveitoso para o povo no deserto, para sobreviver. Aí Deus tira agora Moisés da experiência do Egito, 40 anos, e vai levar Moisés para o deserto 40 anos para aprender tudo de deserto, para aprender a depender de Deus, para aprender a andar na escassez. E eu vou falar algo aqui para você que eu sempre falo: Canaã não chega para você se você não aprender a andar no deserto. Não adianta. Quer Canaã, mas está murmurando no deserto. Quer Canaã, mas não quer passar no deserto. E eu vou além. Quer Canaã, mas não quer sair do Egito. Vou até beber água depois dessa. Então Moisés aprende tudo. Agora Deus vai lá, vai libertar o povo. A gente conhece a história, as 10 pragas
Faraó não aguenta, libera o povo. E aí começam as grandes experiências de Deus através de Moisés. Eu quero ser profeta para você que está nos ouvindo e para você que está aqui nos ouvindo. Deus vai fazer experiências maravilhosas no meio da tua família, no meio dos teus amigos, através de você. Meu Deus, tem gente que não entendeu isso e está dizendo: eu não quero, eu não vou, e Deus está falando: eu quero fazer experiências maravilhosas através da tua vida. Quero alcançar almas, eu quero trazer cura, eu quero trazer liberdade, transformação através da tua vida. Aí Moisés volta, libera o povo, começa as experiências no deserto. Não vou entrar nem nisso. Experiências maravilhosas, porque ele foi levantado para esse tempo. Agora vai ter que atravessar o Jordão. Chegou o momento de entrar em Canaã. Quem recebe? Chegou o momento de entrar em Canaã. Deus tira Moisés de cena. Por quê? Porque Deus não quer usar só a mim, presbítero, Ele quer usar você também. Ele quer usar o diácono Ivanildo, a pastora Natália, a irmã Luciana. Ele quer usar o diácono João Paulo, quer usar até a Juju. Você crê que a Jujuzinha vai ser usadíssima por Deus? Uma criança não entende, mas vai ser usada. Já está sendo usada. Chegou o momento de uma nova geração. E Deus é tão perfeito que tira Moisés de cena e junto com Moisés tira os murmuradores de cena. Deus está falando com pessoas aqui: eu vou tirar do teu lado gente que só te atrapalha, gente que só te joga para baixo, gente que só murmura, gente que não está satisfeito com nada. Eu vou tirar de cena, porque morre tudo no deserto. Aí Deus traz o renovo, porque Deus renova, presbítero, no deserto primeiro para entrar em Canaã. Vou repetir que acho que não entendeu. Deus renova no deserto para entrar em Canaã. Porque deserto é escola, irmão. Se tu não aprende na escola, vou falar, porque Deus está mandando eu falar. Está sendo reprovado no deserto, então continua aí para você passar. Porque a hora que você tiver condições de passar, com certeza Deus vai te renovar e vai te levar para um novo estágio. É forte isso. Papai, está demais hoje. Aí entra os jovens abaixo de 20 anos, os velhos, só Josué e Caleb. Moisés sai de cena, por quê? Porque agora Josué não vai mais andar sobre referência. A referência ela é positiva, mas ela foi tirada de lado. Por quê? Porque agora Josué não vai viver as experiências que Deus faz com o povo através de Moisés. Josué agora vai ver as experiências que Deus vai fazer com o povo através dele. Através dele. Por isso que Deus às vezes, meu Deus, por isso que Deus às vezes tira alguém de cena e você fica chorando. Não é, é porque foi o momento dele, agora é o momento teu. Quero um momento, não sou Deus, não é ruim. Deus ele faz isso porque ele quer usar todos. E aí usa Moisés. E aí eu vou encerrar a mensagem. Qual foi o erro de Josué? Josué não preparou um substituto. Por isso entra o livro de Juízes. Quem está entendendo isso? Entenda que a dificuldade do homem, e Jesus ensinou tanto isso a gente, mas a dificuldade do homem é gastar tempo para formar um líder. É gastar tempo para você preparar alguém. Isso acontece até no seio da família, pais e filhos. Olha para o povo judeu. Eu estava conversando com o presbítero Alex ontem. Irmãos, com 12 anos, o menino prega em Israel. Quem educa os filhos são os pais. Quem educa os filhos são os pais. Isso é tradição deles. E aqui no Brasil? Filho com 14, 15 anos já quer fazer o que quer. Aí desvia, está lá fora, aí tem que orar, não tem jeito. Deus pela misericórdia traz de volta. Sim ou não? Então, a dificuldade de Josué foi justamente essa: não formar um líder. Aí entra o livro de Juízes. Por quê? Porque Israel já não tinha mais um líder para tocar esse povo. Então eu encerro a mensagem hoje aqui falando para mim e falando para você. Prepare lideranças. Prepare líderes dentro do seu lar.
Tome posse do chamado, porque às vezes a gente acha que chamado é só aqui na igreja. Chamado é lá na tua casa também, pai. Chamado é lá na tua casa também, mãe. Chamado é lá no meio da tua família também. Que às vezes a gente fala, chamado é só na igreja. Eu tenho um chamado na igreja. Não, tu tem um chamado de Deus. O teu chamado é com Deus. Toma posse, amém? Vamos levantar? Vamos encerrar essa mensagem? Porque senão eu vou emendar aqui e vou até de noite. Ô glória, quem recebeu essa mensagem hoje? Vamos orar? As irmãs vão estar separando aqui um louvor. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esta manhã, obrigado por este culto abençoado, cheio da tua presença, aleluia. Muito obrigado por esse privilégio, Deus Santo, de dividirmos essa palavra com o Senhor, de adorarmos a Ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou aqui. Que o Senhor possa fazer com que essa mensagem edifique as nossas vidas e nos fortaleça. Porque a Ti é dado a honra, a glória e o louvor. E a igreja aplauda o Senhor, amém? Vamos louvar a Deus e encerrar esse